Aleluia. Hoje, culto de oração, mais um culto de oração. Nós estaremos orando aqui por vários pedidos de oração. Amém? Estaremos agradecendo, se Deus quiser, vitórias, respostas de oração, que Deus nos estará trazendo pelas orações que temos feito aqui. Eu queria, antes de nós partirmos para a oração, eu queria compartilhar uma palavra que Deus já semeou no meu coração já há um bom tempo. Eu queria compartilhar um pouco dessa palavra com vocês hoje. No culto de oração, a gente não tem tempo e a gente tem que ser preciso, tem que ser sucinto, tem que ser objetivo, porque não é um culto propriamente para a pregação da palavra, A gente compartilha algo sucinto, não há o espaço suficiente, mas eu queria deixar com vocês algo que Deus colocou no meu coração em relação a essa palavra. Abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 103. Salmo 103. Esse salmo, ele é composto de 35, não. Ele é composto de 22 versículos. Nós não leremos eles todos. E eu quero destacar o versículo 3, o versículo 10, o versículo 14 e o versículo 17. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Versículo 10: Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Versículo 14: Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Versículo 17: Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Somente isso. Depois eu recomendo que você leia esse salmo todo, desde o versículo 1 até o versículo 22, esse salmo que retrata, que fala sobre a misericórdia de Deus, Eu queria falar um pouco hoje dessa misericórdia, essa misericórdia que tem acompanhado as nossas vidas. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos, não é verdade? E nós sabemos que nós estamos aqui de pé, nós chegamos aonde chegamos e vamos chegar aonde temos que chegar pela graça, pela misericórdia do Senhor, em nome de Jesus, É pelo poder de Deus, é pela ação do Espírito Santo, não é pelos belos olhos, não é pela capacidade, não é pelo tom da voz ou pela voz forte, enfim, não é por nenhuma qualificação ou destaque que nós possamos trazer, ainda que pela misericórdia de Deus, não é pelo olho azul, o olho verde, mas é pela graça, é pelo amor de Deus, esse amor que realmente excede todo entendimento, esse amor que leva a Deus a ter uma misericórdia sobre nós, e essa é uma das manifestações do amor de Deus, que é essa misericórdia que dura para sempre, essa capacidade que Deus tem em sempre crer que nós vamos melhorar, que nós vamos chegar aonde temos que chegar. Deus crê em você, Deus aposta em você, Deus acredita que você vai chegar aonde você tem que chegar, e aonde você tem que chegar é onde Deus quer que você chegue, amém? Que não seja a minha vontade, mas seja a vontade do Pai, a vontade de Deus. E essa misericórdia de Deus, nós podemos ver
na história do povo de Israel a manifestação dessa misericórdia recorrentemente, né? Um povo que se rebelava e que se rebelou contra Deus diversas vezes, e Deus estendendo a mão, Deus cuidando do povo, Deus protegendo o povo, Deus livrando o povo, Deus levando o povo a chegar aonde eles tinham que chegar, a terra prometida, muito embora ficassem 40 anos no deserto, chegaram onde tinham que chegar. Deus tirou o povo do Egito, Deus operando, tirando água da rocha para dessedentá-los da sede que eles tinham, né? Trazendo no maná dos céus, cobrindo-os com uma nuvem de glória à noite, os livrando do frio, e outra nuvem de dia, os livrando do calor, da imensidão do calor, da intensidade do calor no deserto. Deus se manifestou e continua se manifestando, né, com tamanha misericórdia nos dias de hoje, em que nós estamos vivendo. E como eu disse logo no início, se não fosse a misericórdia do Senhor, né, certamente eu já teria sido consumido. Eu não sei você, mas a misericórdia do Senhor é a certeza, é a forma de não sermos consumidos. Eu queria destacar na história, e a gente vai ler aqui alguns versículos, alguns textos que podem realmente mostrar esse favor de Deus, essa misericórdia de Deus sobre o seu povo. Abra a sua Bíblia, nós vamos ler alguns textos hoje aqui. Deuteronômio, no capítulo 8, do versículo 2 ao versículo 4. Eu vou passar aqui alguns textos que mostram realmente o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus sobre o seu povo e consequentemente, sobre nós, porque nós também somos povo de Deus, amém? Somos todos povos de Deus, não só o povo escolhido, o povo de Israel. Há uma superior aliança que veio ser feita através de Jesus Cristo, e nós somos povo do Senhor, fomos enxertados nessa videira que é o Senhor Jesus. Em Deuteronômio, no capítulo 8, a partir do versículo 2, nós temos a seguinte narração: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo, guarde bem isso, não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Tudo o que procede da boca do Senhor. E o que procede da boca do Senhor? A palavra de Deus, amém? Jesus falando é o verbo encarnado, Deus manifestando a sua palavra através da vida de seu Filho Jesus Cristo, e Deus se manifestando e quer se manifestar através da tua vida, pela palavra dele. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inclinou o teu pé nestes 40 anos. Vamos abrir lá, você vê aqui a manifestação da graça de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus com o povo, Deus ensinando o povo, orientando, dirigindo o povo, de que tudo que eles precisavam não era algo externo às suas vidas, mas era algo que vinha de dentro, era algo
em que a palavra de Deus, e a palavra de Deus em você, a palavra de Deus em mim, ela tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Você crê nisso? Amém? Essa é o poder da palavra de Deus. Ela tem a capacidade, por si só, de trazer à existência aquilo que não existe. Se você falar com fé. Vamos chegar lá. Salmo 105, no capítulo 105, no versículo 4, até o versículo 17, nós temos outra narrativa que nos diz o seguinte: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Eu vou ficar só aqui, esse versículo 4 do capítulo de Salmo, do livro de Salmos, capítulo 105. Vamos partir para Romanos agora, no capítulo 5, Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 19. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 19, até o versículo 21. A palavra de Deus diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Quem é esse um só? Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Nós vemos que a obra redentora de Jesus Cristo, em que o Senhor morreu por nós, Ele veio nos redimir de todo o pecado, amém? E nos trazer para uma vida em que a graça de Deus venha reinar pela justiça do Senhor na nossa vida eternamente. Nós não fiquemos carentes de nada, mas pela graça do Senhor. Lembra quando o Senhor falou para Paulo, né? Paulo, a minha graça te basta, né? Essa graça de Deus, ela é suficiente em todos os sentidos para que você e eu possamos caminhar nesse mundo em justiça, em vitória, nos livrando de tudo aquilo que nos assedia, que é mal, de tudo aquilo que está dentro de nós e que nós temos que mortificar em nossa própria vida, em nossa própria carne. São os pensamentos ruins, são os sentimentos ruins, são as vontades, desejos ruins, concupiscências da carne. A carne, né, ela, se você não mortificar ela a cada dia, ela pode te surpreender. Em algum momento, ela vai gritar. E ela vai gritar e você vai ficar feio, vai passar vergonha, né? É como aquele filho que a mãe, né, está na rua, e está no shopping, e o filho começa a fazer, né, um escândalo, né? E a mãe fala com o menino, e quanto mais fala, o menino grita, a criança, você já viu isso? Né? Isso é triste. E a mãe perde o equilíbrio, perde a noção e vai e bate. É uma cena horrível. Nós precisamos realmente estar debaixo dessa graça. É essa graça que vai nos evitar, nos impedir, nos blindar de que qualquer coisa que venha para nos tirar da graça não conseguirá êxito, não conseguirá vitória,
porque nós estaremos blindados pela graça de Deus. E essa graça, ela te dá paz, essa graça te dá sabedoria, essa graça te dá discernimento, essa graça te conduz em amor, em misericórdia, essa graça de Deus em que não mais o pecado tem asas para voar, não mais que o pecado tenha a oportunidade de encontrar em nós brechas para se manifestar, mas estamos completamente envolvidos pela graça de Deus, né? Nós sabemos que nós vivemos neste mundo como peregrinos, nós não somos deste mundo. A palavra de Deus diz, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 11, diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Há uma guerra dentro de nós, há uma guerra do espírito contra a carne, né? E uma guerra contra a nossa alma. A alma é o que? É a vontade, é onde há a manifestação da vontade do homem, né? Nós somos corpo, alma e espírito, e a alma, ela vem no sentido de manifestar a vontade da carne, e tudo isso deve ser subjugado pela presença do Espírito Santo. Nós precisamos realmente estar na presença do Espírito Santo. E toda essa misericórdia de Deus que nos segue, que nos acompanha até hoje, e tudo que o Senhor fez, a obra de Jesus na cruz, e tudo que o Senhor veio trazer, e a palavra de Deus diz que Ele veio para que nós tenhamos, não que tivéssemos, para que nós tenhamos vida em abundância. Eu fico me perguntando, e eu não sei se você se pergunta também, às vezes, né? O que está faltando para que essa vida em abundância realmente seja plena nas nossas vidas? Porque, eu não sei, talvez você viva uma vida abundante, né? Mas eu, vira e mexe, me pego lutando com algumas coisas, e na presença de Deus, a gente realmente buscando a presença de Deus, muitas vezes não para nós mesmos, ainda que necessitemos, né, de muita graça, de sermos atendidos em muitas coisas que nós precisamos realmente mudar, sermos transformados, crescermos no conhecimento, na palavra, muito mais do que isso, na prática, no exercício dessa palavra, mas lutamos por outras pessoas. Quantas mães não lutam pelos seus filhos, não clamam pelos seus filhos? Quantos pais não clamam pelos seus filhos? Não é verdade? Quantas pessoas não buscam a presença de Deus por algum motivo específico? Nós hoje vamos participar de um culto de oração. Quantas orações são apresentadas aqui? Quantas orações solicitando cura? Quantas orações solicitando libertação? Quantas orações de irmão, de pais, pedindo para irmão, para filho, para esposo, para a família? Uma preocupação que é presente nos nossos dias. E nós, por sermos do Senhor, também não estamos isentos dessas coisas. Gostaríamos de estar, mas nós vivemos uma guerra. Nós vivemos uma guerra, e essa guerra não é contra a sangue nem contra a carne, amém? Mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças do mal nas regiões celestes. Nós vivemos uma guerra, e nós precisamos saber como lutar essa guerra, não perdendo a paz, não deixando que não nos roubem a paz, porque isso vem tirar a nossa paz. Isso vem roubar a nossa alegria, isso vem tirar a nossa alegria, isso vem minar a nossa fé, isso vem querer tirar a nossa fé, isso vem querer nos entristecer e nos afundar ao ponto de nós entrarmos num abismo e nos afastarmos de Deus, da presença do Senhor, quando Ele nos tirou dos impérios das trevas e trouxe para o reino do Filho do seu amor. E nós, como luz, e nós, sabedores desta guerra, precisamos realmente entender, e mais que entender, realmente exercitar essa graça de Deus.
esse amor de Deus, porque o que Deus tem para nós, meus irmãos, o que Deus tem para vocês, o que Deus tem para cada um, a palavra de Deus diz que o sol, ele nasce sobre maus e bons. Na verdade, lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44 e 45, diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai. Eles, Pai, estes, rapaz, vamos abrir lá, eu escrevi aqui, não estou entendendo a minha letra, vamos abrir aqui, Mateus 5, 44 e 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. É que eu separei aqui, tá certo, Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. O sol nasce para mal e para bom, a chuva vem para justos e injustos, e Deus não faz acepção. A misericórdia do Senhor, ela é para todos, mas para aqueles que creem, para aqueles que realmente querem receber essa misericórdia, ainda que nós não sejamos merecedores, nós precisamos entender porque Deus é misericordioso e porque essa misericórdia dura para sempre. Nós precisamos entender os benefícios de uma vida no Senhor, em que o Senhor quer nos perdoar, em que o Senhor quer nos trazer saúde, vigor, vitalidade, saúde, em que o Senhor quer nos trazer salvação da morte, em que o Senhor quer que nós tenhamos uma vida abundante e frutífera, em que o Senhor quer que nós tenhamos vigor até o fim da vida, se Jesus não voltar antes, nós possamos caminhar assim, saudáveis, com a salvação, com a vida abundante e frutífera, com vigor, com vitalidade, prosperando, vencendo, amém? Ainda que debaixo de provação, ainda que venham os dias maus, ainda que as aflições venham, porque virão, elas virão, não se engane, pensa que vai ser tudo redondinho, bonitinho, só vitória, as vitórias vêm em cima das provações que Deus pode trazer à tua vida, provações que o mundo pode trazer à tua vida, e nós vivemos nesse mundo, ainda que sejamos peregrinos, estejamos neste mundo de passagem, nós vamos passar por essas aflições, mas a boa notícia é que nós vamos vencer essas aflições, como Jesus venceu, nós também venceremos, mas se estivermos alinhados, realmente focados na presença dEle. Eu olho para o texto de Joel e vejo lá em Joel, no capítulo 2, o Senhor falando de restituição. Quantas pessoas não perderam coisas, quantas pessoas não foram enganadas, quantas pessoas não foram ludibriadas, quantas pessoas não foram roubadas, quantas pessoas não perderam o primeiro amor, o relacionamento no casamento está minguando, aquele amor, aquela paixão já não existe mais, aquele relacionamento de proximidade com o filho já não existe mais, aquela intensidade, aquele calor, aquele fogo, aquilo que tornava o relacionamento prazeroso já não existe mais. E Deus fala de restituição. Deus quer restaurar, Deus quer resgatar, Deus quer renovar essas coisas na tua vida, para que você não viva, como diz o ditado, meia boca, 60%, 80% para Deus não serve. Nós precisamos ser intensos e viver intensamente todas as coisas e termos a bênção de Deus em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. E Deus fala de restituição. Quando você vê lá, abre o livro de Joel, você
Lá no capítulo 2, no versículo 24, a palavra de Deus diz: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Olha só, as eiras se encherão de trigo e os lagares de vinho e de óleo. Quando a gente pensa em trigo, a gente pensa em vinho, a gente pensa em óleo, a gente pensa, né, em manifestação da graça, da presença de Deus, né? É o pão, é o trigo. Jesus é o pão da vida. O vinho, que representa o sangue de Cristo, e que nós, né, em memória a Cristo, participamos na ceia. O óleo, a unção de Deus. Deus quer transbordar isso na tua vida, na minha vida, a unção dele, a presença dele na nossa vida, e que nós sejamos realmente imagem e semelhança de Cristo. Isto é, refletirmos realmente a imagem de Cristo como ela deve ser refletida. Talvez nós estejamos refletindo uma imagem meio distorcida, mas nós precisamos focar, como o Luiz vem aqui na câmera, né, e ajusta ali a imagem para que as pessoas de casa possam ver nitidamente o que está acontecendo no culto, né? A cara do pastor, como é que o pastor está, a roupa do pastor, os detalhes do pastor, as letras, né? Nitidamente. Nós precisamos levar uma mensagem para o povo, levar uma mensagem para o mundo nítida, em que essa imagem, que essa mensagem não seja confundida, e que as pessoas possam não entender porque não estão vendo direito, não está claro o que elas estão vendo. Isso me preocupa, isso mexe comigo, como diz o pastor Luiz. Isso realmente deve trazer um temor às nossas vidas, porque se em alguma coisa eu não estou refletindo a imagem nítida de Deus, de Cristo, Jesus Cristo é um com o Pai, né? E se nós manifestamos a imagem de Cristo, nós manifestamos a imagem de Deus. Amém? Amém? Nós precisamos atentar para isso. E a palavra de Deus diz: vós sois Deus. Vós sois Deus. Por que vós sois Deus? Por que Jesus fala que Ele é um e Ele quer ser um conosco, assim como Ele é um com o Pai? As coisas se misturam, mas se misturam uma mistura boa, uma mistura perfeita, uma mistura em que não há fermento, em que não há veneno, em que não há nada, em que nessa mistura, nessa receita que nós devemos passar para o mundo, as pessoas venham pegar essa receita e fazer essa receita, praticar essa receita, né? Seguir essa receita e vejam realmente que essa receita é boa, que essa receita é perfeita, que essa receita não falha. Sabe aquela receita que você passa, né? E da vovó, que vem da vovó, vem da tataravó, vem da avó, passa para o filho, passa para o neto e vai. E o resultado é perfeito, né? E muitas vezes não é nem escriturado, né? De boca, né? Que vão passando essa receita. E assim nós devemos passar essa receita. E qual é essa receita? De boca, é a palavra de Deus, em que nós entregamos, em que nós pregamos, em que nós desfrutamos, em que nós realmente olhamos. Nós vemos nas Sagradas Escrituras 2 episódios muito interessantes. Uma viúva de Sarepta, uma mulher cananeia, uma mulher lá de Sidom. Não era uma israelita, não era uma judia. E Jesus mandou o profeta Elias ir até a essa mulher cananeia, para que fosse operado ali algo extraordinário na vida dessa mulher. Você pode ler isso depois, né, lá em primeiro livro de Reis, dos Reis, no capítulo 17, você vai ver essa história da mulher cananeia, essa viúva de Sarepta, em que Elias foi lá enviado para ela, né? Essa mulher que era de um povo maldito,
Os cananeus eram malditos, eram amaldiçoados, e Deus mandou Elias para operar algo maravilhoso, um milagre na vida dessa mulher, com tantas mulheres judias ali, que talvez estivessem numa situação semelhante a ela, mas Deus escolheu aquela cananeia, aquela mulher que era descendente de um povo maldito, os cananeus. Em outro momento, nós vemos Deus mandando, e agindo através de Eliseu para curar um leproso, um homem estrangeiro, um homem de uma terra distante, a saber, Naamã. E essa história você vai ver lá em 2º livro de Reis, no capítulo 5, em que Deus opera um milagre na vida daquele homem. E só havia aquele homem de leproso? Não, haviam muitos leprosos. Ser leproso na época não era algo difícil, Havia muitos leprosos. A lepra era uma doença daquela época, como o câncer é uma doença dos nossos dias. Quantas pessoas têm câncer? A lepra era uma doença que realmente pairava e ela assolava muitas vidas. E Deus manda esse homem se apresentar ao seu profeta Eliseu, e Deus cura a Naamã, um homem que não era judeu, um homem que não era servo do Senhor, mas o que a gente vê, e depois você lê essa história, como esse homem foi transformado pela manifestação do poder de Deus na sua vida. Algo tremendo aconteceu na vida de Naamã, algo tremendo aconteceu na vida daquela viúva de Sarepta, e algo tremendo, eu quero fechar aqui com aquele episódio em que a gente tem um momento especial em Lucas 7, a partir do capítulo 11, do versículo 11, em que nós vemos aqui a ressurreição de um morto, coisa que o povo estava esperando há 400 anos. Há 400 anos, o povo estava esperando uma resposta de Deus. E Jesus, vindo a caminho, numa comitiva, passando e entrando na cidade de Naim, e ao mesmo tempo que Jesus entra na cidade, vinha saindo um cortejo fúnebre, em que uma criança havia morrido. Jesus para aquele cortejo, Jesus dá ordem àquela criança para que se levante. Jesus não passou desapercebido todo esse cenário, todo esse contexto. Eu chego a acreditar, meus irmãos, que quando Jesus resolveu ir para a cidade de Naim, Jesus, se ele saísse, se ele se atrasasse um pouco, ele não ia encontrar esse cortejo fúnebre. Se ele se adiantasse um pouco, ele também não ia encontrar esse cortejo fúnebre. Eu creio que Jesus sabia exatamente o tempo que ele tinha que sair, porque algo maravilhoso esperava para que ele fizesse e que manifestasse a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Porque aquela mulher, você lê no texto, aquela mulher é uma mulher viúva, ela só tinha esse filho. Veja lá, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Era o filho único daquela viúva, que já era viúva. Então, a família dela era ela e o filho, que acabou de morrer. Possivelmente aquela mulher estava
colocando todas as esperanças naquele filho, aquela alegria, aquele prazer da vida que ela tinha com o marido, com o filho, já foi abalado, já foi rompido ao ter o seu esposo morto, o seu marido faleceu. E agora? Talvez aquele homem fosse o provedor da casa, era um homem em que todas as esperanças residiam, era um homem que cuidaria dela, era um homem que cuidaria do filho, era um homem que levaria o sustento, que seria o exemplo, o guia, o provedor, aquele que iria ajudar ao filho a vencer. Quantos e quantos pais não abrem mão de coisas para si, para ajudar ao filho a vencer? Quantos que não olham para si, que deixam de ter, que deixam de fazer, que deixam de possuir em prol do filho? O pai que ama, a mãe que ama, ela abre mão de tudo para um filho. E essa mulher que tinha no filho a esperança, hoje eu sou vovô, né? Nasceu a minha netinha, a Giovana. A minha filha está até reclamando que eu não estou indo na casa dela, já mandou: papai, a Giovana está reclamando aqui pela presença do vovô, só a vovó que aparece. Mas hoje eu sou vovô. E aquela mulher residia a esperança dela um dia ser avó através da vida do seu filho casar, ter filhos. Era a única esperança da família crescer, da família aumentar. Eu não sei se ela tinha parente, possivelmente sim, mas a Bíblia não fala. Mas vamos pensar, deixa eu aqui imaginar, em que tudo que havia de esperança para aquela mulher, em que pudesse trazer alguma alegria, amenizar a dor pela perda do seu marido, era através do seu filho. E esse filho acabara de morrer. Acabara de morrer. E Jesus, diz a palavra, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores. Jesus aqui, quando se apresenta como Senhor e diz para ela: não chores, né? Esse Senhor aqui é o Senhor que no grego quer dizer o Curios, aquele que pode todas as coisas, aquele que pode trazer a vida, aquele que pode trazer a existência, aquele que não há limites. É o Senhor Curios que pode trazer a vida. Essa é o sentido desta palavra Senhor aqui nesse texto. Chegando-se, tocou o esquife e, parando o que o conduziam, disse ao jovem: olha só, é algo estranho, né? Pararam o esquife e o Senhor disse ao jovem. Eu fico imaginando, não sei se você parou para pensar nisso, será que esse cortejo fúnebre, eles vinham com o caixão aberto? Porque eu não vi em nenhum momento Jesus falar: abre o caixão, né? Né? Mas ele tocou, parou e disse ao jovem algo, assim, eu sou muito observador, eu vejo os detalhes e eu não vejo isso, e às vezes a gente fica imaginando, né, coisas, né, e com Deus, com Jesus, né, tudo é possível, né? Tudo é possível, porque o Senhor sabe e sabia da dor daquela mãe, e ele disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Logo ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Por quê? Porque eles estavam esperando há muito tempo a visitação de Deus, há 400 anos, esperando uma manifestação, uma visitação de Deus extraordinária. O Senhor havia se calado, não havia manifestação de Deus.
Nós vemos antes desse episódio, obviamente, algumas manifestações, mas estou falando até Jesus chegar, até Jesus vir se manifestar, não havia manifestações extraordinárias, e elas começaram a acontecer a partir de Jesus Cristo. A gente vê o Senhor curando leprosos, a gente vê o Senhor libertando endemoniado, curando endemoniado, a gente vê o Senhor curando aquele que estava com mão ressequida, a gente vê o Senhor multiplicando peixe, multiplicando pães, a gente vê Deus fazendo coisas extraordinárias, milagres, até chegar a esse ponto, na viúva de Naim, em que ele ressuscita o seu filho. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança, diz a palavra de Deus. Eu quero trazer essa palavra justamente porque talvez você esteja na dúvida, ou você coloque o Senhor em questão, né? Pastor, será que o Senhor sabe mesmo dos meus problemas? Será que o Senhor sabe mesmo o que eu estou passando? Mas o que eu estou passando não é algo que eu não tenho uma participação ruim, né? Porque às vezes a situação que está acontecendo, nós, de alguma maneira, podemos ter tido uma participação ruim, podemos ter culpa, né? No contexto em que se apresenta, num relacionamento, numa enfermidade, né? Um descuido, e que as pessoas, a gente vê hoje tratamento de pais e mães, a gente vê hoje a vida tão atribulada, a tensão, o estresse, a ansiedade, né? As pessoas chorando, desesperadas, sem saber a quem recorrer, recorrendo a tudo e a todos, esperando que a resposta venha das autoridades. Por mais que as autoridades possam ser boas, meus queridos, por mais que as autoridades venham ser honestas e que venham ser honestas, por mais que nós tenhamos instituições realmente plenas de credibilidade, o que nós esperamos ter realmente, né? Porque hoje está difícil, até o Supremo Tribunal Federal, que era o guardião da lei, o guardião, né? da coisa correta, da coisa ilibada, nós temos visto decisões e decisões que só a misericórdia de Deus. Mas a nossa esperança não está e não deve estar nessas coisas. A nossa esperança, ou as nossas esperanças, porque esperamos muitas coisas de Deus, tem gente que espera muita coisa e que espere em Deus, espere no Senhor, está em Deus, que tudo pode trazer à existência, que sabe que não passa desapercebido dele nada da tua vida, da minha vida, das tuas lutas, das tuas dificuldades, seja em casa, fora de casa, no trabalho, enfim, os teus anseios, coisas que você não conta para ninguém, nada disso passa desapercebido de Deus. Deus sabe todas as coisas, e Deus, que tem sido misericordioso conosco, que tem nos levantado nos momentos em que nós temos vacilado, em que nós temos fraquejado, em que nós temos, né, escorregado, em que nós realmente decepcionamos a Deus, que você não pare, que você não se deixe paralisar, que você não se deixe ficar atado, porque Deus continua sendo misericordioso, e Ele está te levantando, Ele está chamando, levanta-te, meu filho, venha, filho, como Ele disse para esse morto. É como se o pecado entrasse e nos levasse a uma situação em que nós nos sentimos como se nada fôssemos, não somos ninguém. Na verdade, nós não somos nada, somos trapos de imundície, diz a palavra de Deus, mas é o Senhor que traz a vida, e o Senhor trouxe a vida em você e em mim. Nós somos templos do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em mim. Esse Espírito Santo que habita em mim e em você, ele tem que se manifestar para fora. Lindo, puro, santo, poderoso, com fogo, com graça, com amor, com alegria, com simplicidade, com humildade,
com sabedoria. Esse Espírito Santo que habita em você e que habita em mim, ele tem que vir para fora, através de nossos atos, e que sejam atos de justiça. Que sejam atos de justiça. Nós vamos orar agora. Nós vamos clamar a Deus. Aqui, Deus apenas manifestou o seu poder. Deus não perguntou se a mulher cria, se ela não cria, se ela queria que o que fosse feito nela, se ela queria que o filho ressuscitasse. Deus não perguntou nada disso, não questionou a mulher em nada. Por quê? Porque Jesus conhece os nossos corações. Jesus conhece os nossos pensamentos. Jesus sabe o que você está pensando, o que você está sentindo. Você não precisa falar para Ele. Ele sabe. Ele sabe. Lembra aquela mulher que esteve ali com Cristo e levou um óleo precioso, derramou sobre os pés de Cristo, lavou os seus pés, enxugou com os seus cabelos, e aquele que a recebeu em sua casa nem sequer beijou Jesus, e ele na sua cabecinha lá, puxa vida, se esse fosse profeta, se esse fosse realmente um homem de Deus, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Aí Jesus, na mesma hora, eu entrei na tua casa, tu não me beijaste. Eu entrei na tua casa, tu não deste águas para lavar os meus pés. E esta mulher, desde que eu entrei na tua casa, não para de cuidar, de lavar os meus pés, de beijar os meus pés. Deus sabe o que passa na tua cabeça, Deus sabe o que passa no teu coração. E Jesus não precisa perguntar a você, e não precisa perguntar a mim, o que precisa ser feito. Por isso nós pedimos ao Senhor: Senhor, que seja feita a tua vontade, Deus. Mas diante de tantos pedidos, diante de tantos clamores, diante de tantos desesperos, orações que chegam mergulhadas em lágrimas, orações que chegam mergulhadas em sangue, orações que chegam movidas por um fio de esperança. Em Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Tudo posso. E nós sabemos que tudo podemos, amém? Eu quero te convidar nesta noite, a você que me ouve, da onde você estiver, você que está vendo este momento de culto, essa pregação, agora, que você possa saber e entender que a misericórdia de Deus, ela não vem só para te perdoar dos pecados, te purificar de todo o mal, de todas as iniquidades, mas essa misericórdia de Deus te faz encontrar e aumenta em você a sede e a fome para buscar esse Deus glorioso, grandioso. Aleluia. E ela te coloca de pé e te faz levantar a cabeça. Aleluia. Para que em Jesus Cristo a mesma misericórdia, a mesma graça, o mesmo poder opere através da tua vida e da minha vida, em nome de Jesus. Amém?